Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar os profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fortalecer o relacionamento dos trabalhadores com a saúde e a segurança do trabalho. Então fica até o final do vídeo, aproveita o conteúdo para que você possa enriquecer o seu conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Para começarmos a falar e a refletir sobre este tema dentro da saúde e segurança do trabalho, eu acho que é importante a gente analisar um pouquinho a época em que estamos vivendo e como os nossos relacionamentos, independentemente de pessoais ou profissionais, está sendo afetado por essa pandemia e mesmo antes da pandemia, como é que você lembra dos seus relacionamentos com os seus colegas de trabalho e com os seus relacionamentos pessoais? Isso é muito importante e principalmente para a área da segurança do trabalho, porque a área da segurança do trabalho vive deste networking, vive deste relacionamento interpessoal. Então eu montei aqui, escrevi, anotei 4 formas de você solidificar isso, de você aumentar esse relacionamento e fortalecer esse relacionamento com os colaboradores. Você que eu falo, saúde e segurança do trabalho, seja técnico, enfermeiro ou seja profissionais do SESMIT. E se você também refletir um pouco mais, dá para a gente ampliar essas formas de relacionamento para outras áreas, como por exemplo da qualidade e do meio ambiente também. Então, para começar, qual é a primeira forma? O que eu devo fazer para fortalecer este relacionamento da segurança do trabalho com os trabalhadores da minha organização, visto tudo que está acontecendo? Primeira forma que eu falo para vocês é a comunicação. A base de uma saúde e segurança do trabalho bem executada, bem planejada, bem analisada e bem verificada é a comunicação. A comunicação ela tem que ser aberta e transparente. Eu já comentei isso em alguns vídeos, inclusive aproveita, dá uma olhada aí no canal do Diário, tem outros conteúdos tratando de vários assuntos e que você pode aplicar no seu dia a dia. Então, ela tem que ser aberta e transparente. Eu tenho que comunicar aquilo que está acontecendo dentro da organização. Eu tenho que compartilhar estas ideias, compartilhar opiniões, compartilhar reclamações e perguntas sobre, no nosso caso, a saúde e segurança do trabalho. Quando você fecha essas ideias, quando você tem uma única via de comunicação, é só dar segurança do trabalho para os trabalhadores, ou seja, o SESMIT comanda e os trabalhadores executam, você acaba perdendo esse comprometimento, você não tem o fortalecimento dessa relação. Porque o colaborador vai olhar e falar assim, vou ter que fazer o que o técnico está pedindo. Ele vem me atrapalhar de novo. E se você abrir essa comunicação, se você escutar o que o empregador ou mesmo os operadores, os trabalhadores têm a falar, a reclamar, a opinar, você vai fortalecer, vai ter esta via de mão dupla no comprometimento com a segurança do trabalho. Então é sempre importante ter este foco de você conseguir colocar o problema e escutar o que você tem de retorno de quem está executando, de quem está na área, de quem está sendo afetado por aquela solução que você está dando. Então é muito importante você ter este canal aberto com os trabalhadores. Não só com os trabalhadores, mas com os gerentes, os donos, a alta direção. Isso tudo tem que estar muito transparente. E outra coisa que tem que ser muito transparente também,
e eu já comentei em alguns vídeos também, a segurança do trabalho, ela tem que partir da alta direção para o restante da empresa. Porque a alta direção é que detém os recursos, né? Aqui eu vou usar uma palavra, né? Ela tem o poder de aprovar ou de reprovar algo que vai ser investido na organização. Então você tem que entender e fazer com que eles entendam a necessidade da segurança, saúde e segurança do trabalho e fazer com que isso seja difundido para toda a empresa. E isso precisa ser transparente. Quando a gente fala em transparência, você tem que apresentar aquilo que é relevante para cada um dentro da organização. Como assim, Gustavo? Então você tem uma série de informações que você vai comunicar para a organização. Nem todas as informações que você tem vai ser para todo mundo. Então esse é o primeiro ponto. Você vai comunicar o que é importante para cada área. Então, você não vai falar, por exemplo, de valores de investimento em segurança do trabalho, pode até falar, né? Mas depende da organização. Para todos os trabalhadores, pode gerar um conflito. Então é importante você entender o que vai ser comunicado, para quem vai ser comunicado e o que deve ser comunicado para cada um. Então, informações relevantes para cada colaborador, para cada área. Isso também é muito importante, né? Ao mesmo tempo que você está comunicando, você tem que dar feedbacks e receber feedbacks. Ou seja, você tem que entender o que os colaboradores compreenderam daquelas informações, daquilo que está sendo comunicado, qual foi o entendimento deles, e aí você vai ter o feedback, a resposta dele com relação a essa comunicação, e você vai reconhecer ou responder para eles aquilo que você recebeu de informação. De qualquer forma, uma ideia que foi apresentada e que por algum motivo não vai ser aplicada, alguma ideia que foi aceita e que vai ser aplicada naquela área ou naquele acidente, o reconhecimento, o retorno, o feedback para aquele colaborador que está agindo de maneira coerente com a segurança do trabalho. Então isso é muito importante. Outra coisa também, se você vai... existem os feedbacks positivos e os feedbacks negativos. Salientar que os feedbacks negativos são orientativos, né? Não é algo de punição, de você está totalmente errado. Eu acho que o feedback ele tem que ser construtivo. E como que a gente faz esse feedback construtivo? Evidenciando o motivo daquele retorno negativo para o colaborador, né? O que ele agiu de errado e, mais do que isso, extrair dele o que ele entendeu daquele procedimento, daquela atitude, daquela condição que ele causou naquele determinado problema. Então é importante você ter esta conversa. Por isso que tem que ser aberta, essa comunicação tem que ser aberta e transparente. Porque a hora que você começa a entender os motivos, entender os porquês, você consegue agir na causa e muitas vezes o colaborador teve uma atitude dentro de uma situação que faltou conhecimento por algum motivo. E isso é muito comum dentro das empresas, né? Você contrata, por exemplo, você contrata a pessoa, faz aquela integração rapidinha, porque o funcionário precisa ir para a área e você não consegue passar todos os procedimentos de segurança, ou se passa todos os procedimentos de segurança, passa de maneira superficial. E aí, no primeiro embate que ele tem, na primeira dúvida que ele tem, ao invés de ele perguntar, ele age por conta própria e acaba causando um acidente. Então precisa ter essa comunicação e esse feedback e esse entendimento dentro da comunicação. Tudo isso vão ser fatores decisivos para a construção desse fortalecimento, deste relacionamento com a saúde e segurança do trabalho. Então, repetindo, comunicação é a base do fortalecimento para a segurança do trabalho e a relação dela com os colaboradores. Então, seja transparente, seja claro, escute o que os colaboradores estão sugerindo. Gustavo, na minha empresa tem 5.000 funcionários. Ótimo, melhor ainda, são 5.000 cabeças pensando diferente que pode contribuir significativamente para a saúde e segurança do trabalho. Como?
Aí vai da criatividade sua e do comprometimento da organização. Existe uma série de maneiras de você fazer isso. Por exemplo, um DDS com comentários, com anotações, uma reunião da CIPA bem feita, bem efetiva, acompanhando tudo o que acontece, o SESMIT atuando dentro da empresa, quadros de aviso, caixas de sugestões e utilizando tudo isso com essas dicas que eu acabei de dar, com feedback, com conversar, com entender os motivos, com a alta direção se comprometer com isso, né? Então, isso tudo vai agregar demais na saúde, no relacionamento do saúde e segurança do trabalho com os empregados. Outro ponto, segunda forma, né? Mantenha-se sempre aberto. Então, falei na comunicação de você ser transparente e aberto. Aqui a gente continua com isso. Você sempre tirar da sua avaliação, da sua posição de técnico, tudo aquilo que é um pré-conceito, todas as suas experiências, tudo aquilo que você viveu, para que você possa agregar conceitos novos, agregar situações novas em sua vida e assim você com esses conceitos, com essas experiências novas, você conseguir olhar para os colaboradores e ajudá-los de maneira positiva. Então é muito importante você ter vamos dizer assim, essa mente aberta, né? Esse compromisso e esse coração aberto para que você possa viver novas experiências e adquirir novos conhecimentos. Ser fiel a si mesmo. Quando a gente fala ser fiel a si mesmo, é importante você colocar os seus conceitos também, né, dentro da segurança do trabalho. Então, você vai falar, Gustavo, você está sendo ambíguo. Não. Você tem que estar aberto para que as pessoas possam trazer para você tudo aquilo que elas têm de experiência e dos conceitos que elas adquiriram ao longo da vida e, ao mesmo tempo, com o seu conhecimento, com a sua experiência, unir os dois para que você possa fortalecer este relacionamento da segurança do trabalho com os trabalhadores. E aí você vai ter uma série de situações polêmicas, não polêmicas, técnicas, pessoais, empresariais, tudo isso borbulhando dentro da segurança do trabalho. E isso já existe, a discussão já está enfervescida, né, nos dias de hoje, nos dias atuais. Então, com isso, você tem que entender tudo o que está acontecendo com a sua posição, com o seu conhecimento, com a sua vivência e adquirindo tudo isso, vivendo essas novas experiências, como eu falei, para você criar um conceito novo e aplicar isso dentro da saúde e segurança do trabalho. Outra coisa, junto com esse seu conhecimento, com o seu desprendimento, quais são os seus limites, né? Onde que nós vamos, até onde nós vamos e até onde nós vamos permitir que as pessoas chegam. Isso também é muito importante para que isso não se confunda dentro da organização, dentro da empresa e gere outras discussões desnecessárias. Então, conhecer os seus próprios limites. Tirar conclusões precipitadas. Eu falei do pré-conceito, né? E esse pré-conceito vem juntamente com isso que eu acabei de falar, com conclusões precipitadas. Como assim, Gustavo? Todos nós julgamos de alguma forma. Quem falar que não julga, eu acredito que esteja um pouco equivocado. Julga no sentido de você olhar para a pessoa e você falar que a pessoa é baixa, que a pessoa é alta, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Então, existe uma cultura envolvendo toda a segurança do trabalho, todos os trabalhadores, a sociedade, tudo como e o mundo como um todo. Então, isso a gente tem que quebrar, desmistificar. Então, quando a pessoa chegar, quando você conhecer a pessoa, quando você for conversar, se você já conhece, vá de peito aberto para escutar o que ela tem para falar, para escutar o que ela tem para propor para você. Isso é muito útil na segurança do trabalho. Nós não somos psicólogos, nós não somos enfermeiros, nós somos técnicos em segurança do trabalho. Pode ter
técnico que é enfermeiro, pode ter enfermeiro que é psicólogo, pode ter técnico que é psicólogo, pode. Mas, via de regra, dentro da segurança do trabalho, nós não temos essas habilidades, esses conhecimentos desenvolvidos dentro da área de segurança do trabalho. Mas é importante você ter esta abertura para que você possa conhecer a pessoa e entender os motivos que levaram a determinadas atitudes, como eu falei na dica ou na forma anterior, na parte da comunicação. Então, essas amarras elas devem estar soltas para que você possa entender a cultura, entender de onde ele vem, para onde que ele vai, quais são os conhecimentos e as experiências que esse colaborador ou que esse grupo de colaboradores tem, para que você possa, com o seu conhecimento, aplicar as técnicas necessárias para fortalecer o relacionamento da saúde e segurança do trabalho com os colaboradores e ter sucesso depois lá na frente. Fechando, nessa segunda forma, diminuir os julgamentos, como eu falei, e os pensamentos iniciais, né? Quando você conhece a pessoa, quando você vai fazer a integração daquela pessoa, você olha para ela e fala, esse vai dar trabalho. Opa, esse daqui é uma pessoa que provavelmente vai seguir a segurança do trabalho. Quebre isso, né? Conheça a pessoa, permita-se conhecer a pessoa. Isso é muito importante para que a segurança do trabalho seja realmente importante e seja diferencial dentro da empresa. Nós sabemos que a segurança do trabalho hoje em dia, ela auxilia muito com a gestão da própria segurança do trabalho, né? Ela está vindo com uma pegada diferente, com o PGR, com o gerenciamento de risco ocupacional. O foco da segurança do trabalho está mudando. Ele não está deixando a parte técnica de lado. Ela está, as NRs com essas mudanças, né? Ela está agregando algo que nós não tínhamos antes, que é toda essa parte de gestão. E quando a gente fala em gestão, garantido que você vai esbarrar com gestão de pessoas. Isso não tem como fugir, porque mesmo as normas, né, a própria ISO 45, a ISO 9 e a ISO 14, que falam de meio ambiente, qualidade, saúde e segurança do trabalho, elas têm essa preocupação de conscientização, de comunicação, de conscientização, comunicação, de conversar, de consulta com os colaboradores. Isso é muito importante. A ISO 45 traz isso, traz essa comunicação. Na 9, na 14 menos, mas você tem essa participação dos colaboradores dentro do sistema de gestão. Então você tem que ter esta visão ampliada para a gestão e essa visão ampliada dos colaboradores para que você possa ter esse relacionamento fortalecido e gerar resultado. Então hoje nós falamos de comunicação, nós falamos de se manter aberto, ter esta mente aberta, e agora a gente vai olhar para o conhecer os funcionários, né? Permita-se conhecer os funcionários. Essa é uma terceira forma, não só no ambiente de trabalho, mas também no ambiente fora trabalho. Por quê? Este relacionamento fora do trabalho, ela ajuda a enriquecer e a fortalecer esse relacionamento. Como? Você vai entender a pessoa fora do trabalho, você vai entender o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, da onde que ela está vindo, para onde que ela está indo, quais são os ideais dela, o que ela pensa para o futuro, vai quebrar esse gelo de que a segurança do trabalho é algo impositivo e ela começa a enxergar que a segurança do trabalho está no mesmo nível que ela. Lógico, depende da cultura, depende de uma série de situações. Depende como a empresa age, quantos funcionários tem. Mas lembre-se de conhecer as pessoas além do foco profissional, né? Entenda um pouco da vida da pessoa ou da vida daqueles colaboradores que você está atuando. Lógico, se você tiver uma empresa com 100, 200, 300 funcionários, é uma situação diferenciada. É um pouco mais complicado de você entender isso e de você estar mais próximo de cada colaborador. Mas você consegue, através de algumas reuniões, através de algumas interações durante o almoço, por exemplo, no intervalo do almoço, você para lá para conversar, para jogar a conversa fora, para falar de qualquer assunto do futebol,
do final de semana, da família, dos filhos, da esposa, você consegue criar esse vínculo, mesmo que seja pouco, mas você começa a trabalhar para que esse relacionamento se fortaleça. Então é importante você aproveitar estes momentos e você conhecer o colaborador e conhecer a cultura e a experiência e a vivência que esse colaborador tem. Se for uma empresa menor, por exemplo, você consegue, através de happy hours, através da festa de final de ano, através do... uma outra ideia, por exemplo, muitas empresas têm ônibus fretado, né? Tem a condução que leva de casa até a empresa, e aí você tem um tempo antes da jornada, antes de iniciar a jornada de trabalho, de você ir conhecendo, confraternizando, né? Comunicando, conversando com eles, entendendo um pouquinho melhor para que você possa, com esse conhecimento, aplicar na segurança do trabalho. Então também é uma maneira. Na hora do intervalo do almoço, como eu falei, ou na hora que você, de repente, sua empresa trabalha em turnos, né? Tem o café da manhã, o almoço, a janta, a ceia, enfim, aproveitar esses momentos onde você tem um momento mais, uma hora mais livre para aproveitar e conversar e ter uma amizade. Não precisa ser não é uma amizade de chegar em casa, pode acontecer, lógico, né? Mas chegar em casa, tomar cerveja junto, não é esse o objetivo. O objetivo é você conhecer as pessoas, proporcionar isso para as pessoas, para que você possa ajudá-las e elas ajudar a empresa, a segurança do trabalho ser uma empresa mais saudável e mais segura. Então, esse conhecimento é muito importante, né? Aqui também cabe trazer os líderes e os gestores e a alta direção para este ambiente também, né? Então, um happy hour, uma confraternização do departamento, trazer os gestores e mostrar para os gestores esta necessidade deles estarem juntos dos colaboradores e partilhar deste ambiente junto com eles, porque existe fatalmente, né? Existe uma distância muito grande entre a alta direção, os gestores, o dono da empresa com os colaboradores. Uma distância que não existe, não tem necessidade. Quando você aproxima, não profissionalmente, esquece a parte hierárquica, mas quando você traz a pessoa para o mesmo nível, vamos dizer assim, dos colaboradores, você coloca e tira essa rotulação, essa hierarquia que existe dentro da organização, os colaboradores vão entender que todo mundo é ser humano e todo mundo está dentro do mesmo barco. E isso traz um comprometimento. E a gente precisa ter esse comprometimento dentro da saúde e segurança do trabalho. Qual que é a diferença entre comprometimento e envolvimento, né? Duas palavrinhas que elas parecem muito semelhantes, mas têm significados muito distintos. E aqui eu vou usar uma historinha que eu gosto de contar, que é muito importante e que esclarece muito bem isso, né? Você vai a um restaurante e pede um prato de ovos com bacon, né? Então, você vai pedir, o garçom vai lá e vai te servir um prato lindo de ovos com bacon. E aí eu pergunto para você, no prato, na hora de preparar, na hora de fazer o prato, quem está comprometido e quem está envolvido? O porco ou a galinha? O porco está comprometido ou está envolvido? A galinha está comprometida ou está envolvida? Então, neste momento, eu falo para vocês e pergunto: o que você acha? Conclusão da história: o porco está comprometido e a galinha está envolvida na preparação, na cocção deste prato. Como assim, Gustavo? Bom, a galinha, ela já faz algo que ela naturalmente faz todos os dias e até mais que uma vez por dia, que é botar os ovos. É inerente do ser dela existir, então ela está envolvida. O porco não. O porco ele está comprometido porque ele está entregando a vida dele para que possa ser tirado o bacon e aí se fazer o prato de ovos com bacon. Isso é só uma comparação para a gente poder entender esse comprometimento e este envolvimento. Então, o comprometimento é algo mais pesado, não pesado, é algo mais profundo, é algo que você entrega a sua camisa, você veste a camisa para que aquilo aconteça. Então, por isso a importância de você ter este comprometimento dos colaboradores em relação à saúde e segurança do trabalho.
Quando você tem este comprometimento, os resultados são diferentes e por isso você precisa fortalecer o seu relacionamento ou o relacionamento da saúde e segurança do trabalho com os colaboradores, para que esse comprometimento, para que esse relacionamento se fortifique e você tenha ambientes saudáveis dentro da organização. E isso vai resultar em resultar em resultados, né? Em resultados para a organização. Como? Reduzindo acidente, reduzindo absenteísmo, reduzindo custos com afastamento, enfim, custos com não conformidades, custos com acidentes, com uma série de outras situações que a gente tem, inclusive os impostos do governo com relação à saúde e segurança do trabalho, que com certeza vão diminuir e lá na frente vão gerar produtividade para a empresa, consequentemente um ambiente seguro e saudável e também um lucro maior para a empresa, né? Então temos que pensar nisto. Então este conhecer, este fortalecimento é muito significativo para a saúde e segurança do trabalho. E para fechar, a última e quarta forma, confiança é essencial. Confiabilidade em tudo que acontece dentro da saúde e segurança do trabalho. Confiar naquilo que acontece, confiar nos resultados que são apresentados, confiar nas ações que são estabelecidas, confiar naquele profissional ou naquele SESMIT de maneira que ele, não que aquilo que ele fale é correto, mas que o que ele proponha seja entendido, seja discutido e realmente aconteça, né? Então, e como que eu faço isso? Né? Como é que eu aumento essa confiança? Como é que eu aumento essa confiabilidade? É honrar os compromissos. Se você tem os seus planos de ação estabelecidos, se você tem as suas diretrizes, os seus objetivos claros para a saúde e segurança do trabalho, você tem que honrar aquilo que está acontecendo. Se você quebrar esse compromisso, se você quebrar essa honridade, você vai quebrar a confiança. E quando você quebra a confiança, para você reconquistá-la é muito difícil. Então, estabelecer um plano de ação, faça com que aquele plano de ação aconteça. Estabelecer um objetivo, estabelecer um prazo, faça com que aquele prazo aconteça, né? Faça com que as coisas que foram planejadas, que estão comunicadas e que estão divulgadas para os colaboradores, para toda a empresa, sejam executadas, que elas realmente aconteçam. Porque é aquilo que eu falei, você deixou para trás uma situação, você deixou para trás um prazo, você deixou de implementar uma ação, uma melhoria, tudo isso que nós conversamos dentro deste vídeo, você vai perder, né? E aí você vai ter que ter um trabalho imenso, muitas vezes até o triplo do que você executou para conseguir reconquistar essa confiança e reconquistar esse relacionamento, este fortalecimento entre a segurança do trabalho, os colaboradores e a empresa de um modo geral. Se você não conseguir, se alguma das coisas do que foi planejado, alguma das ações que foram propostas não acontecer, seja transparente, fala, olha, não vai acontecer, não vou conseguir atender, o prazo não vai ser atendido, ou por minha causa, ou por causa de outras pessoas, mas seja transparente e mostre isso para os colaboradores, para a empresa de um modo geral. Por quê? Mostra que você está batalhando, mostra que você também pode errar, mostra que você está reconhecendo e que você quer corrigir de alguma forma para que isso possa acontecer. Então, não se preocupe em errar, mas se preocupe em errar e fazer com que aquilo seja corrigido e evidenciado para todos. Você também não vai poder errar sempre na mesma coisa, né? Então, os erros, eles podem acontecer, mas a gente tem que pensar que o erro só acontece uma vez. Inclusive, tem um vídeo que eu falo para análise de causa e efeito que fala justamente disso, né? De você entender as causas daquele problema e solucioná-las de uma única vez. Quando você soluciona isso de uma única vez, você não tem a repetição do erro.
E isso é muito importante para este relacionamento da segurança do trabalho com os colaboradores e com a organização. Resumindo, seja transparente, mostra aquilo que você está propondo, evidencie que você está agindo e que seja transparente naquilo que você está propondo, nas atitudes, no conhecimento com as pessoas, porque isso fortalece demais a saúde e segurança do trabalho. Consequência disso, a gente já falou durante o vídeo, e nos dias atuais e sempre, a segurança do trabalho tem uma cultura que somos pessoas que somos, entre aspas, chatos, porque sempre estamos cobrando e sempre estamos ali para parar a produção, para reduzir produtividade, e isso precisa mudar um pouquinho. E uma das maneiras, ou essas maneiras que eu passei dentro desse vídeo, é justamente pensando neste fortalecimento, na mudança dos comportamentos, seja para a segurança do trabalho ou para os colaboradores. Quando você começa a mudar essa chave, quando você começa a mudar esse comportamento, automaticamente você começa a ter o comprometimento de todos junto com a saúde e segurança do trabalho. Pode ser empresa pequena, pode ser empresa média, pode ser empresa grande. Foque nisso. Foque nessas 4 formas de você aumentar esse relacionamento ou fortalecer esse relacionamento com os colaboradores, com a empresa, para que você possa aplicar as técnicas que estão descritas nas NRs e você conseguir, de maneira eficaz e chegar à eficiência na saúde e segurança do trabalho. Bom, eu fico por aqui. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, comenta, compartilha. Se não é inscrito, aproveita e se inscreve no vídeo, no canal. Sempre tem um conteúdo para que você possa aplicar no seu dia a dia de maneira simples e fácil. E vou deixar o link aqui para vocês aproveitarem um curso, porque além desses conteúdos gratuitos, o Diário do TST tem um site e tem as redes sociais, que também vão estar aqui descritas na descrição do vídeo. Então aproveite esses conteúdos, aproveite esse curso para você aumentar seu conhecimento, aplicar no seu dia a dia, melhorar a sua carreira e aí, como um desejo meu, ter uma carreira de sucesso dentro da saúde e segurança do trabalho ou dentro da sua profissão como um todo. Eu fico mais uma vez por aqui, um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.